Olá, amantes da construção. Sejam muito bem-vindos ao Destrinchando Construções. Aqui nós compartilhamos com vocês nossos conhecimentos e experiências em obras e técnicas construtivas para mostrar como construtores podem elevar em até 98% seus lucros sem aumentar seus chamados de garantias. E o tema de hoje é: você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio na construção? Existe uma analogia que é muito aplicada à motivação ou a avaliações psicológicas que trata sobre como pessoas enxergam um copo que está preenchido com água até a metade de sua capacidade. A pergunta clichê é: você enxerga esse copo meio cheio ou meio vazio? Nesse momento, eu quero aproveitar o embalo e perguntar para você que está assistindo esse vídeo: quando pensa em uma obra, você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Pois é, dizem certa vez que uma pessoa estava fazendo essa dinâmica que envolvia entender a turma e mostrar aos participantes de um seminário as novas formas de enxergar oportunidades. E uma dessas dinâmicas era essa, do copo meio cheio ou meio vazio, que acredito que você já saiba tem a ver com a visão otimista ou pessimista das coisas. Então mostraram um copo que já estava preenchido com água até a metade de sua capacidade e perguntaram aos participantes o que eles achavam. Bom, um deles era engenheiro e perguntaram se ele enxergava se o copo estava meio cheio ou vazio. E ele então respondeu: para mim, este copo tem o dobro do tamanho que deveria ter. Apesar dessa ideia do copo meio cheio ou meio vazio encabeçar o assunto, possa parecer que vamos falar sobre motivação ou psicologia persuasiva, para te incentivar a fazer a sua obra, quero te dizer que, na verdade, esse vídeo não tem nada a ver com isso. Não quero enaltecer nenhum profissional. Colocamos um engenheiro a título de exemplo, porque faz parte da linha de pensamento da engenharia. Na verdade, quero falar com você sobre como entender o pensamento desse engenheiro pode se tornar uma forma mais eficiente de tomar ótimas decisões com economia responsável em sua construção e melhorar seus lucros sem comprometer a qualidade de serviços ou aumentar os chamados de garantia da obra. Daí você pensa: puxa vida, esse cara é doido. Onde já se viu economizar e ainda por cima melhorar a qualidade? confesso que eu também pensei assim quando me falaram sobre esse assunto, que vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Ao final, percebi que isso não é nenhuma fórmula mágica e muito menos loucura. É método. Se você quiser dedicar um pouco do seu tempo e procurar o significado de economia no Google, por exemplo, vai encontrar que o significado da palavra é gerenciar a casa. Se você parar para analisar um pouco mais, vai perceber que a partir daí nós já temos uma ideia raiz sobre o que de fato significa economia. Trata-se de organização. Guarda essa sacada sob medida que eu vou te dizer agora. A organização é a chave para a economia responsável em qualquer obra. Existem basicamente duas origens para os lucros operacionais em qualquer negócio: a premissa operacional e o bônus pela eficiência, ou prejuízo pela sua falta. Vamos lá, né? Vamos traduzir o que significa para nós que trabalhamos com gerenciamento de obras. Existe uma margem de lucro esperada quando você faz um orçamento, com o objetivo de fechar o contrato. Essa é a sua premissa operacional, uma espécie de média, quase que um senso comum, onde acaba sendo aquilo que se espera para que um contrato seja financeiramente viável e lucrativo no mercado de construção, que varia também de acordo com a localização do imóvel e cidade e padrão da obra.
Porém, independentemente da sua localização ou padrão de obra, existe uma regra básica que deve ser respeitada em qualquer tipo de negócio e que é a sua principal medida para a saúde. O que diferencia um negócio rentável de um não rentável é a sua capacidade de gerar caixa. E isso tem relação direta com sua eficiência operacional. É muito importante eu lembrar que o objetivo desse vídeo não é falar sobre gestão de empresas, mas sim sobre construções. E isso que eu acabei de dizer é imprescindível para você entender o que há de mais importante nesse vídeo. Antes de mais nada, eu preciso frisar algo muito importante e que qualquer construtor deve, por obrigação, saber, entender e carregar consigo todos os dias da sua vida, dentro e fora do canteiro de obras. Obra sem planejamento é suicídio financeiro. Não se pode melhorar aquilo que sequer foi medido. Toda essa conversa que teremos sobre otimização aqui é inútil para quem ainda não entendeu que obra precisa ser planejada, ou para aquele que ainda insiste em dizer: Ah, eu planejo sim, tá tudo aqui na minha cabeça. Isso não existe, isso não é planejamento. Para conseguir uma economia responsável em obra, vamos começar adotando aquela premissa básica que conversamos agora há pouco. Economia é resultado direto de organização. Nosso foco não é gastar menos, como a maioria das pessoas acredita ser o único caminho. A maior sacada sob medida que você pode ter para sua obra é que gastar menos é uma das consequências de gastar melhor. E é isso que eu vou ensinar para você a partir de agora. Para muitos pode parecer recente essa linha de pensamento, mas não há nada de novo nisso aí. Sakichi Toyoda já pensava assim em 1867, quando ainda produzia seus teares, e até hoje seus descendentes ainda praticam e melhoram a sua linha de pensamento, o método Toyota de produção. Eles partem de uma ideia muito simples e que é extremamente eficiente sobre o que é desperdício. Qualquer quantidade maior do que o mínimo necessário de equipamentos, materiais, componentes e tempo de trabalho absolutamente essencial à produção. De uma maneira mais simples, podemos tirar a conclusão que qualquer coisa além do necessário para agregar valor é desperdício. E isso envolve também fatores além da produção. Guarda bem essa expressão, agregar valor. Por isso que não se pode deixar de lembrar de um quesito importantíssimo a ser enfatizado sobre gerar valor. É imprescindível que seja livre de defeitos, mas todos nós sabemos as duas realidades que fazem parte do cotidiano de qualquer obra. A primeira delas é que não existe obra livre de patologias, assim como sabemos que a indústria da construção tem algumas particularidades que torna inviável trazer toda a filosofia toyotista para dentro do canteiro de obras. E por entender essa necessidade que foi criado o Lean Construction, em tradução livre, também conhecido como construção enxuta, onde os principais pilares para atingir seus resultados são a redução de desperdício e redução de defeitos. Pode não parecer tão óbvio de cara, mas a construção enxuta tem uma prima bem próxima que é cada dia mais presente em nosso dia a dia, a sustentabilidade. E para quem gosta desse tema, quem procura a verdadeira sustentabilidade, vale a pena muito assistir esse vídeo até o final. Você que está aí me ouvindo, talvez deva pensar: Ah, é fácil, basta melhorar o gerenciamento de materiais, de mão de obra para melhorar minhas construções. não vou negar que pensar assim não está de toda forma errado, mas se estivesse suficientemente correto, você não estaria assistindo esse vídeo até agora, não é? Pois é.
Entenda uma coisa, o que fazer na grande maioria dos casos é óbvio. Como fazer é o que faz toda a diferença. Existe uma lacuna que gera um grande problema de produtividade na construção civil. E os ciclos de planejamento da construção, por exemplo, CPM, Critical Path Method, método do caminho crítico, que é baseado nos caminhos críticos, focam seus esforços nos objetivos e que são chamados de atividades de conversão, porém deixam a desejar quando se refere às atividades de fluxo, por exemplo, o transporte, a espera, a inspeção, que são tão importantes e necessários quanto o serviço. Mas como assim? Veja só, vou te mostrar como isso acontece dentro de um canteiro. Não sei se você já reparou, mas muitas obras possuem uma grande quantidade de ajudantes ou serventes, que parece ser mais do que o necessário, o que torna comum ver pessoas aguardando para trabalhar. E você já sabe ou deve imaginar por que isso acontece dentro de um canteiro de obras, não é? Pois é uma premissa errada que leva a uma sucessão de equívocos dentro de uma obra, estimar a quantidade de pessoas por uma tabela de composição unitária. Existem aqueles construtores que cometem o maior erro de todos. Acham que por ser pequenos e não ter tempo suficiente, não adotam critérios para contratação. Só vendo um copo muito meio cheio mesmo para acreditar que fazer assim tem chance de dar certo. Mas não é assim que a banda toca. O preparo, o transporte dos materiais pode ocorrer para diversas frentes de serviços. Porém, o cálculo através da composição unitária não leva isso em consideração. O resultado é que se torna comum ter duas pessoas ou mais para fazer o trabalho de uma só. Sobram pessoas com tempo desperdiçado e cria uma falsa ilusão de gestão correta. Uma das tentativas para tentar equilibrar e mitigar essa ociosidade foi através das linhas de balanço. Elas ajudam bastante a enxergar soluções para o fluxo de mão de obra e serviços quando se tem escala, ou seja, grandes quantidades. Recomendo que assistam um vídeo de planejamento nesse canal, que vai falar um pouco melhor sobre essa temática. Ainda assim, há lacunas que precisam de uma abordagem mais eficiente. Não é à toa que cerca de 2/3, absurdos 67% do tempo gasto pelos trabalhadores em canteiro de obra são em operações que não agregam valor. Os efeitos diretos desses problemas refletem sobre a remuneração, rotatividade de mão de obra e desperdício de materiais e resultado operacional. E isso foi só um exemplo para te ajudar a entender um dos problemas. Mas pensar em construção enxuta em uma obra é pensar de maneira sistêmica e não pontual. Tá, mas como isso pode melhorar o lucro e a qualidade das minhas obras? E em Goiânia, 36 graus? Então, espera um pouco aí. Se são tantas coisas assim, a ponto de precisar de uma visão sistêmica para entender, como diferenciar o que eu preciso olhar do que eu não preciso? A melhor forma de se criar um processo eficiente é através de diretrizes consistentes, e por isso foram elaborados 6 princípios de uma construção enxuta. Esses princípios são a derivação da ideia base de reduzir desperdícios e erros em uma obra. São formas de medir e entender essa otimização do processo. Quero apenas citá-los aqui nesse vídeo, porque é interessante saber, e falar disso já seria tema para um vídeo inteiro dedicado. Mas não será o caso destrinchar cada um, porque tenho coisas ainda mais interessantes para aplicar em suas obras. As diretrizes de uma construção enxuta são: 1. Eliminação de todas as formas de desperdício. 2. Satisfação total das necessidades do cliente. 3. Envolvimento de todos. 4. Organização e visibilidade.
5. Melhoria contínua. 6. Fazer benchmarking, que é basicamente ter referências consistentes. Quando ouvi isso pela primeira vez, pensei, tá, muito legal isso, mas como ponho isso para funcionar dentro de minhas obras? Algo que funcione mesmo. Se liga aí, que então vou te falar o passo a passo de como trazer isso para seu dia a dia. Em primeiro lugar, é preciso buscar compromisso da equipe com o objetivo global, o produto acabado. Para isso, nada melhor do que profissionais polivalentes. Você sabe o que é isso? O famoso Severino das obras. Mas como assim? Um faz tudo é mais interessante que um especialista em uma obra enxuta? Exatamente. Olha o que acontece quando você passa a usar essa filosofia em uma obra. Quando você começa a praticar a rotatividade entre os postos de trabalho, aqueles que são mais experientes serão estimulados a passar seus conhecimentos e habilidades para os mais novos. O primeiro efeito que sentirá é a redução da fadiga e do estresse, porque está promovendo a diversificação das ações físicas. Logo em seguida, há uma tendência forte de que sua equipe seja mais comprometida com o objetivo global, o produto, o imóvel que está sendo produzido. Porque como a pessoa passa a entender melhor o serviço do próximo, ele também passa a colaborar para que as coisas fluam com maior leveza e menor desperdício, principalmente de tempo. Por fim, favorece a formação natural de um círculo de controle de qualidade com profissionais que passam a praticar e adquirir competência pelo conhecimento, habilidade e atitude. Achei sensacional quando percebi que, por isso em prática, fez com que membros da equipe de diferentes funções despertaram o senso de coletividade e passaram a se ajudar para que os serviços tivessem ainda mais qualidade, ao mesmo tempo demoravam menos para concluí-los. Assim como passaram a colaborar mais quando um colega precisava de apoio. Já vi pessoas conseguirem reduzir em até 10% o custo de uma obra como resultado de aplicação disso, que acabei de falar, apenas na fase de alvenaria. Em segundo lugar, é muito importante pensar no layout celular. Mas que diabos é isso? Dá uma olhada nessas figurinhas bem simples, mas que ajudam a entender bem o que é isso. Imagine um canteiro onde em um lugar você tem todas as serras, em outro você tem todos os tornos, em outro você tem todos os extrusores e, por fim, um local onde só mexe com soldas. É essa tendência natural de se organizar e o espaço em uma empresa desenvolver seus layouts produtivos, separando por departamentos. O grande erro é que nenhum departamento começa e termina nada, além de gerar um problemão logístico ao levar um produto para tantos lugares, perdendo tanto tempo com transportes, e acaba por demandar mais maquinários ociosos nos canteiros. Mas, e se os equipamentos forem direcionados por células, onde o material é trabalhado por eles como em uma linha de produção? Ocorre que isso reduz drasticamente o tempo de transporte de material, diminui os estoques e insumos e incentiva o trabalho cooperativo. De brinde, você leva uma equipe mais consistente, motivada e que se sente responsável pelo produto que entregam. Olha só como fica a brincadeira agora. Você pode levar essa prática, você pode usar essa prática de layout celular com ótimos resultados em sua logística dentro de um canteiro de obras, quando você põe insumos de frentes de serviços semelhantes próximos um ao outro. Imagina quanto tempo dá para economizar se seus ajudantes espalhassem os tijolos em cada ambiente antes de começar a alvenaria, em vez de buscar apenas quando o oficial necessita desse material. Quando estiver a meia altura as paredes, vão começar a atrapalhar bastante os carrinhos de mão.
A terceira e última dica que quero deixar para vocês nesse vídeo é sobre a redução da base de fornecedores. Aqui entramos novamente naquele dilema do menor preço. Quanto mais fornecedores eu tiver, menor preço eu vou conseguir. Se você ainda acredita nisso, toma cuidado. Sai fora que é cilada. Nós precisamos de bons parceiros, muito mais do que preço. Parceiros te ajudam, colaboram e fazem te ganhar tempo. E por isso é importante valorizá-los. Entenda uma coisa importante, é imprescindível que sempre haja busca por parcerias ganha-ganha, ou seja, aquele que é bom para os dois lados. Tenha poucos fornecedores e que eles entendam que enquanto permanecerem competitivos e cumprindo os compromissos, essa parceria sempre permanecerá. Além disso, os benefícios de conseguir uma maior variedade de produtos, porque bons relacionamentos levam a parcerias de confiança e que costumam trazer novidades viáveis para o canteiro de obras. Esse tipo de parceria me ajudou muito a escapar de problemas em canteiros de obras, principalmente a cumprir prazos, porque conseguimos ser atendidos prontamente quando foi necessário, além de tornar menos burocrática a compra de materiais que eram de difícil quantificação. Reduzimos praticamente a zero a sobra de materiais em nossos canteiros de obra. Portanto, economizamos frente de materiais ao entregarmos as nossas obras. Bom, então é isso. Espero que tenham sido bastante proveitoso para você, assim como foi para mim. Felizmente tivemos ótimas experiências trazendo esses conceitos dentro das obras e que cada dia que passa conseguimos implementar ainda mais coisas e aprimorar ainda mais nossos resultados. Existem algumas dinâmicas muito interessantes para incentivar, aprimorar a produtividade em canteiros, mas isso ainda vai ficar para outro vídeo. Curta, comente, compartilhe, comente um assunto que você gostaria que abordássemos. Indique esse vídeo ou o nosso canal para seu amigo, para você que acredita que pode se beneficiar com isso. Valeu, até a próxima. Tchau!